Retrofit. Muita gente não sabe o significado dessa palavra. É algo retrô? Tem a ver com fitness, lifestyle, uma academia? Se você pensou em alguma dessas opções, chega mais porque a gente vai te explicar tudo, mas só depois da vinheta. Essa é a temporada 2 do programa Curitiba Craft. Retrofit tem a ver com a revitalização dos imóveis, assunto que já apareceu aqui na primeira temporada do programa. É dar uma cara nova a espaços antigos, sem demolir, sem começar do zero. Uma forma de atualizar a cidade, preservar histórias e, claro, contribuir para a valorização dos centros urbanos. Hoje eu divido a mesa com pessoas que poderiam dar aulas sobre retrofit. Ao meu lado está o Vitor Pupi, que é o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba e também presidente da PARS, que é uma empresa de economia mista que é responsável agora pelas concessões e PPAs da Prefeitura de Curitiba. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, Pelita. Prazer estar aqui com vocês todos. Aqui na minha frente eu tenho também a Maria Eugênia Forneia, que é presidente da ADEME, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Boa tarde. E ao lado da Maria Eugênia, nós temos a Ana Jaime, que é presidente do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba. Tudo bem? Oi, Pedrita. Olá, meus colegas aqui. Prazer estar com vocês. Bom, gente, antes da gente mergulhar nesse mundo imobiliário e falar um pouquinho sobre retrofit, a gente produziu um VT para mostrar exatamente o que é essa nova ideia que está aqui no centro da cidade. A gente vai dar uma olhada para, na sequência, discutir um pouquinho sobre isso. Roda o VT para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é o retrofit. Quando a gente anda pelo centro de Curitiba, é impossível não reparar nos prédios mais antigos. Alguns atravessaram décadas, outros mudaram de função ao longo do tempo. E aí surge uma pergunta simples: o que pode ser feito com esses espaços hoje? É aí que entra o retrofit. Na prática, é quando um prédio antigo passa por uma atualização estrutural, funcional e tecnológica, sem perder suas características originais. Não é demolir, também não é reformar, é adaptar o que já existe às necessidades de hoje. Quando falamos em prédios antigos e novos usos, isso acaba puxando outros assuntos. Como o centro é ocupado hoje, o que fazer com imóveis que já existem e como essas construções continuam fazendo parte da cidade. Em Curitiba, esse assunto também aparece em ações da Prefeitura voltadas à revitalização do centro. Existem programas como Curitiba de Volta ao Centro, que prevêem iniciativas de incentivo para restauro, retrofit e novos usos de prédios antigos. E para exemplificar melhor, estamos aqui em um edifício que vai passar pelo processo de retrofit. Vamos entender um pouco com quem está à frente desse projeto. Hoje a gente está aqui com a gerente de obras desse projeto, Lilian Basílio, e ela vai explicar um pouquinho para a gente como está sendo essa reconstrução de identidade do imóvel. Então, Lilian, para começar, por que a escolha de revitalizar esse edifício? Revitalizar esse prédio tem tudo a ver com o que a Uifor pensa para a cidade, né? Então, a gente está num prédio de 1959 que tem um potencial muito grande, muito por conta da localização onde está inserido, né? Então, é uma localização super privilegiada, com fácil acesso, com infraestrutura, com serviços muito próximos. Então, a gente entende que para construir uma boa arquitetura não é preciso ocupar um espaço em branco. Então, a gente consegue revitalizar e trazer uma coisa boa para a cidade através do retrofit. Quais são os principais desafios de trabalhar com um prédio antigo? Você acha que é mais difícil do que construir um imóvel do zero, por exemplo? Sim, sem dúvidas, acredito que é mais difícil. Quando você constrói um edifício do zero, você tem quase que uma folha em branco, então tudo é possível, né? Você consegue moldar o seu projeto
de acordo com aquele terreno. E aqui a gente tem uma série de requisitos que a gente precisa atender normativos e também propor uma nova arquitetura. Mas eu acredito que esse desafio é o que torna o retrofit tão interessante, né? Essa possibilidade de ocupar um prédio que já teve muita história e fazer com que ele, né, seja ativo para esse novo ciclo de vida da cidade. E você acha que a história do prédio é algo que chama a atenção de um futuro comprador? Quem se identifica com o propósito de ocupar um vazio urbano na cidade tem total correlação com isso de, né, comprar um empreendimento vindo de um retrofit. Então, além de um desafio, isso acaba se tornando um diferencial. Então, a pessoa se interessa por o que acontecia nesse prédio, qual era a dinâmica dele, e agora vê um cenário totalmente diferente. Então, uma nova proposição para a cidade, com um novo uso, com um novo formato, de acordo com os dias atuais. Bom, acho que agora deu para entender melhor o que é retrofit e por que ele vem sendo tão utilizado nos últimos tempos. No fim das contas, fica a reflexão: como que a gente pode atualizar a cidade sem apagar o que ela foi um dia? Muito legal, né? Vocês gostaram? Fico feliz de ver iniciativas como essa. Bom, eu sei que a Maria Eugênia conhece bem a fundo esse projeto, mas antes que ela fale, eu queria que a Ana Jaime e o Vitor falassem um pouquinho sobre o que eles acharam dessa ideia que a gente apresentou aqui agora. Começando pela Ana. Veja, eu acho que essa é uma estratégia muito bem-vinda e desejada para a nossa cidade. Eu acho que foi abordado um ponto que é fundamental. Esses imóveis mais antigos, eles são sempre muito bem localizados, mas que com o passar do tempo, às vezes você descuida da manutenção, são questões familiares, às vezes de herança ou alguma coisa de mercado, que eles são esquecidos e acabam se tornando espaços até que comprometem a segurança no geral. Então, eu gosto muito de ver esse movimento. E tem um outro ponto que é fundamental. Quando você vai investir num prédio que ele já estava lá, você já tem uma infraestrutura instalada ao redor. É muito diferente de quando você vai partir para um espaço novo, que você vai ter que construir. Então, é uma oportunidade, não são imóveis caros, e que com um bom trabalho, você consegue ressignificar esse espaço e contribuir para a dinâmica urbana ao redor dessa edificação. Você já tinha conhecimento, Vitor, desse projeto que está sendo feito lá no centro? Já tinha passado várias vezes na frente desse prédio, né? E agora estou feliz de estar aqui com a Maria Eugênia, que vai falar um pouco mais, né, desse empreendimento. Mas eu acho que é isso que a Ana Jaime falou, né? Esse impacto social, esse impacto econômico que o retrofit traz na vizinhança. Eu vi aquele prédio bonito do lado, que certamente vai se valorizar muito mais com essa construção que está sendo feita ali, né? E eu acho que casa bem com a ideia que a prefeitura tem de incentivar isso, né? Nós queremos acelerar isso, né? Nós vamos acelerar isso. Depois vou falar um pouquinho sobre os projetos, né? Mas justamente para tirar essas cicatrizes urbanas, né? Tem tantas cicatrizes no centro, né? Tem tantos prédios que a gente vê que devem ser, né? Tem um passado bonito, bacana, tem memórias, né? A Ana também sempre fala das memórias dos prédios, né? E que a gente pode, junto com o mercado, é importante dizer, né? Eu acho que o mercado, ele vai fazer conta, né? E certamente a Maria Eugênia fez muita conta antes de entrar nessa, mas o mercado tem que também se sentir incentivado a fazer. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Então, enfim, já estamos animados aí com esse início de conversa. E eu acho que tem mais um outro ponto, né, Vitor, que eu sempre gosto de acrescentar, né? Curitiba tem sempre muito essa relação com a questão da sustentabilidade. E a política de retrofit, ela é totalmente aderente a isso, porque a gente fala muito, né, de buscar neutralidade em carbono, a gente tem visto as alterações do clima e tudo mais. Então, essa é uma estratégia que ajuda, porque você não está trazendo Fazendo novos né? novos Você está materiais. reaproveitando. Você reaproveita. Uhum. Então, é algo extremamente sustentável, né, e muito aderente àquilo que a gente quer para a nossa cidade. Maria Eugênia, a gente falou no vídeo mais sobre o que é o retrofit, né? Em que consiste isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, bem resumidamente, para a gente poder dar continuidade, em que consiste esse projeto específico que a gente apresentou no VT. Aqui nos bastidores, você já estava nos contando que é um número X de apartamentos e, na verdade, vai aumentar esse número, né?
Eu represento aqui, né, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário e realmente o retrofit é uma novidade. A gente já vê alguns projetos que já saíram do papel, dessa revitalização de empreendimentos, de prédios inteiros, mas a maioria deles com o propósito de locação. Então, vai ser, de fato, a primeira vez que está sendo feita uma incorporação pura de um retrofit, que consiste na alteração de uso, na alteração do tamanho das unidades, do volume de unidades. Então, é necessário um alvará de reforma, é necessário uma refação do registro de incorporação. Então, é realmente uma nova incorporação que segue ali um protocolo um pouquinho diferente da incorporação pura. Então, como o Vitor falou, é um novo caminho, né? E é isso que os incorporadores estão começando a testar. Exige muito estudo, exige coragem para dar os primeiros passos, mas a gente vê que em outros municípios, com o apoio da prefeitura, isso já está fluindo muito bem, como São Paulo, Rio de Janeiro, os incorporadores já estão especializados nisso, e eu tenho certeza que em Curitiba isso vai seguir o mesmo caminho de incorporações olharem também para o retrofit. É um mercado novo, né? É um mercado novo que vai aparecendo e vai puxar muita coisa atrás, né? Muito legal. Exato. E talvez acho que um ponto, né, Maria Eugênia, que você talvez possa explorar muito e para mim, eu vou querer escutar, são esses desafios. Porque a gente sabe que é aprovação, é norma de bombeiro, porque você tinha uma construção que foi para dentro de um parâmetro e para uma necessidade passada. Para trazer para as necessidades atuais, né, essas dificuldades, né, o que às vezes a gente precisa flexibilizar também na legislação para que isso seja uma estratégia viável mesmo, para que você consiga abraçar essa causa e fazer mais projetos como esse. Até porque, por exemplo, esse prédio que está passando por esse processo, ele é do final da década de 50, né? Nós estamos em 2026, então, quer dizer, muita coisa mudou, as necessidades mudaram, a forma como você mora nos ambientes também mudou, o que você quer dentro de uma casa mudou também, né? Esse exemplo, né, eram apartamentos grandes, sem Sim. vaga de garagem. Isso já não comporta mais. A forma de viver a gente vai transformar em apartamentos menores, sem vaga, que é algo que já comporta, porque é um outro tipo de morador que vai buscar esse imóvel. E puxando o gancho do que a Ana falou, eu acho que essa boa vontade, tanto de PUC, tanto da prefeitura, até mesmo dos registros de imóveis, né? O registrador da região, quando eu trouxe, que ia falar, puxa, a gente vai ter esse desafio, já peguei algumas matrículas de São Paulo para a gente entender como que funciona. Ele ficou super animado, ele falou, puxa, que legal, vamos fazer, isso vai servir de referência, vamos escrever artigo, vamos fazer disso um case. Então, assim, acho que todo mundo remando junto, mercado, prefeitura, IPUC, todas as instituições juntas vão, com certeza, fazer esse movimento acontecer. Pupi, qual que é o benefício econômico para Curitiba quando a gente fala no retrofit hoje? Não, o benefício, primeiro, né, o benefício indireto é, obviamente, toda a movimentação econômica que tem ao redor desse novo prédio. Né? Você vai fomentar um comércio, vai fomentar a prestação de serviço, vai fomentar, por que não, também o aluguel desses espaços, né? Enfim, que as pessoas podem utilizar. Diretamente, obviamente, também tem um recolhimento de tributos, né? Para a cidade, é importante dizer isso, né? E que a cidade reinveste depois no centro. Né? Eu acho que o que nós estamos comprometidos a fazer é reinvestir inclusive, dinheiro. Né? Apoiando financeiramente obras como essa da Maria Eugênia. Né? A prefeitura tem um programa que vai subvencionar. Subvencionar significa justamente dar o dinheiro. Né? Nós vamos dar até 25% do valor dessas obras de retrofit no nosso quadrado ali do centro, que depois eu vou explicar um pouco. E para espaços térreos, até 50%. Né? Então, para quem não entende o que é isso, o que significa quando a prefeitura vai subvencionar? Isso significa que, claro, credenciado o projeto, nós vamos lançar editais, estamos trabalhando na prefeitura com essa regulamentação, mas a pessoa que tiver interesse, a empresa que tiver interesse em fazer um retrofit de uma unidade como essa que a gente acabou de ver, né, vai poder receber da prefeitura um ressarcimento de até 25% do valor investido. Né, em espaços térreos, até 50%. Né, além de isenção de IPTU,
ISS, nós vamos reduzir para a construção desses empreendimentos, né? Tudo isso para incentivar e acelerar, né? Eu acho que isso que a Maria Eugênia falou é verdade, ela está desbravando algo aqui em Curitiba, que também já existe alguma referência em outros municípios, né? Mas a partir do momento que isso se tornar, entrar em uma esteira, né, vamos dizer assim, de produção, vai ficar muito melhor para todos, né? Especialmente para as pessoas que moram ali perto, né? Eu acho que isso é o mais importante dizer. Quando a gente fala, Maria Eugênia, desse tipo de imóvel, o que realmente pesa na decisão do comprador? É a história do prédio? Ela é suficiente ou não? A localização sempre no mercado imobiliário é algo fundamental, né? Então, ali o centro como um todo tem localizações muito privilegiadas e desejadas, principalmente para quem já compra um pouco essa ideia de enaltecer a memória, de achar, entender a importância desse movimento, né? Então, por hora, né, falando bastante de mercado, a gente vê essa persona como alguém um pouco mais nichado, alguém que gosta de viver o centro, alguém que aposta nesse movimento de volta ao centro, Que né? quer estar bem localizado também, né? Mas é um movimento grande, a gente acha que é super nichado e, assim, da gente tá entrando e saindo do prédio, agora a gente tá fazendo muito ensaio de engenharia para avançar com os projetos, já para a gente já tá com uma lista de pessoas que querem conhecer mais o projeto, então chama muito atenção e é algo de fato muito desejado pelos vizinhos, por todo o entorno, então tá sendo muito interessante, assim, o movimento. E até uma curiosidade, porque o que a gente pelo menos tem observado nesse processo de volta ao centro, que também ela não é uma questão geracional, porque você vê dos mais jovens, mais velhos, famílias, todos em várias faixas buscando alguns confortos, que é a localização. Não precisar depender do carro, porque você consegue fazer tudo mais rápido. Isso se traduz em tempo para as pessoas. Há pouco antes da gente começar o podcast, a gente conversava. Às vezes, quanto tempo você para se deslocando na cidade. Sim. E essa coisa dessa localização privilegiada encurta muitos tempos. Eu já morei aqui no centro quando me mudei para Curitiba lá em 2012. Eu gastava tipo 5 minutos para chegar aqui na Câmara e eu vinha a pé, eu morava bem aqui, ali bem na região central, perto da Igreja do Guadalupe ali. Então para mim era tipo, agora que eu moro no bairro, que eu moro no Novo Mundo, tudo bem, tem um centrinho comercial onde eu consigo acessar quase tudo que eu acesso aqui. Mas se eu pudesse não precisar me deslocar até o trabalho, seria surreal. Quem assim, sabe né? você logo volta ao centro, então. Quem sabe, né? Por falar nisso, o Pupi até deu a deixa aqui do Curitiba de volta ao centro, né, Ana? Que busca reocupar e revitalizar essa região central. A gente vem falando muito disso desde o ano passado, né? No podcast é a primeira vez que a gente toca realmente nesse assunto. E existem exemplos de outras cidades, né, Ana? Que já mostram que esse caminho é uma boa alternativa. Você vem acompanhando isso? Sim, eu acho que nós temos bons exemplos no Brasil. Eu acho que um caso é do Rio de Janeiro, que é preciso enaltecer. E eu digo porque eu tive lá agora no final do ano passado, e estive lá na mesma região, bem da área central, há 5 anos atrás, e você consegue perceber, de fato, essa real transformação. As pessoas circulando, a combinação de retrofit com novos empreendimentos. E isso tem atraído até muita receita, né? Era uma área que estava deteriorada, insegura, e agora ela está assim, florescendo novamente, assim, com muita vitalidade. São Paulo também, acho que um caso emblemático. Eu, particularmente, eu adoro o centro de São Paulo, que tem edificações belíssimas e que estavam, assim, completamente negligenciadas, né? E você começa a ver esse processo voltando. E, de novo, acho que tem um aspecto que a Maria Eugênia trouxe, que é isso, né? E você também começou. Você tenta trazer para questões atuais, né? Então, São Paulo teve um prédio que, nossa, eu adorei o conceito. Era uma antiga local de gravação de discos, aonde você tinha um mini teatro que era anos 50, o pessoal da era do rádio. E o prédio todo, ele passou por um retrofit, ele tem um aspecto cultural, mas tem restaurante, tem lojas que você tem de design para você comprar. Então, acho que isso também vem associado com essas novas atividades.
Quando a gente fala do nosso centro, né, eu acho que ela tem muito uma questão de uma vocação para um distrito de economia criativa, combinando essa coisa. Então, Rio de Janeiro vem fazendo isso. Numa outra escala, por exemplo, Recife, que foi a estratégia do Porto Digital. Tinham outras coisas, mas também foram requalificando unidades históricas antigas, dando novos usos associados à tecnologia. E eu acho que para fora, até são experiências que a gente já vê há mais tempo. Um exemplo que eu gosto, numa cidade pequena que foi Dijon, na França, que o centro tinha virado um caos e tudo, e eles repassaram, incentivando essa questão de novo do retrofit. Eles têm um patrimônio histórico né? muito importante, mas trabalhando essa questão do uso, não só para o turista, mas para as pessoas que vivem ali. Um outro exemplo, Chicago, numa outra escala. Chicago tem um portfólio de edificações de arquitetura que, para quem é arquiteto, é um sonho, que são projetos muito importantes. E eles têm um programa de retrofit focando principalmente nesses prédios, até com uma outra pegada, não só do uso, mas reduzir consumo de energia, porque eles passaram no tempo, mas ao mesmo tempo eles têm muito valor. E daí começa, será que você vai se desfazer disso? Não, então essa preocupação de você preservar essa memória, né? E são prédios, como eu falei, belíssimos. E o que chama atenção? Um aspecto, e aí, Vitor, acho que você já mencionou, que te dá espaço para você aperfeiçoar essa parceria público-privada. Ela aproxima esses dois setores. Então, o que eu vi em Chicago foi a academia trabalhando com o setor público, com o setor privado, com o setor industrial, produzindo novos materiais, novas soluções para as edificações para permitir isso, né? E é o que a gente vai acabar vendo aqui também, porque acho que essa experiência, né, desse retrofit nesse prédio, você começa a perceber que às vezes você vai precisar de alguns materiais que não estavam também disponíveis, então vai fomentando outros segmentos. Bom, a gente já passou pelo conceito de retrofit, já falou de cidade, desenvolvimento urbano e citamos alguns projetos que estão em andamento e exemplos aqui que a Ana trouxe também fora de Curitiba, né, no Brasil e também no mundo. Mas eu quero saber de vocês agora argumentos para uma situação que a gente pensou aqui hipoteticamente. A gente tem um cara chamado João que veio para Curitiba, tá? Ele está vindo morar aqui e ele se interessou por um prédio antigo que passou por retrofit. Vamos supor que já é esse que já está pronto, que a gente acabou de mostrar aqui. Ele é bem localizado e fica em frente ao trabalho dele. Apesar disso, ele tem receio sobre manutenção, sobre custo, sobre segurança e também sobre uma possível revenda caso ele compre e queira revender mais tarde. A partir da área de atuação de cada um, que argumentos ajudariam ele a reduzir esse medo de comprar esse imóvel? Começando pelo Vitor Pucci. Bom, se o João for um profissional liberal, nós vamos, inclusive, isentar ele do ISS fixo, né? Se ele vier morar no centro de Curitiba. Esse é um outro viés do programa, que aqueles profissionais médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, enfim, todas as profissões liberais que vierem, os autônomos, trabalhar no centro, não vão pagar o imposto. Então, o João já sai em vantagem se decidir ficar por aqui, né? E a segunda, eu acho que essa questão da segurança, do ambiente, isso não é do dia para a noite, né? Não pode também vender uma falsa ideia de que isso vai acontecer amanhã, né? Isso é algo que já começou lá atrás. Teve um programa do Rosto da Cidade, foi um programa importante em Curitiba, que revitalizou alguns prédios muito importantes aqui, especialmente na região central. E essa parte da convivência, eu acho que aos poucos isso vai se tornando uma realidade, né? É claro que se o João vier agora, e essa é mais a área da Maria Eugênia, ele vai conseguir um bom preço por esse imóvel, certamente sim, né? E eu acho que isso, a partir do momento que o João comprar, o vizinho, o amigo dele vai comprar também. Então, eu acredito muito nisso, nessa circularização desses benefícios, né? Então, a princípio, eu acho que dá para, parte econômica, eu acho que o João já está bem justificado. Então, Maria Eugênia? Alô, Maria Júlia, minha irmã, que é diretora comercial, vou fazer aqui tua fala, agora teu pitch de venda. Mas uma questão que traz bastante segurança para aquele que vai comprar, adquirir um prédio que foi retrofitado,
o que parece um entrave para o mercado, que é a legislação dos bombeiros, é a regulamentação da prefeitura, você precisa renovar 100% as instalações, você precisa renovar 100% o elevador. Então, para você conseguir reaprovar esse projeto, todas as normas aplicáveis a um novo empreendimento são aplicáveis a esse prédio retrofitado. Então, é muito seguro, a construção é muito segura. E são exatamente as mesmas leis, principalmente o que se aplica a bombeiro, né? Que é o que mais poderia vir a preocupar, uma instalação antiga, né? Que pode dar um curto. Então, isso realmente é uma preocupação descartada. E com relação à segurança, a prefeitura já vem muito bem incentivando a fachada ativa. E, né, nesse empreendimento específico, que eu espero que o João venha morar nele, nós vamos usar a fachada ativa, o que traz segurança. Então, mais gente morando, ele só vai atravessar a rua para o trabalho dele, né? Então, mais gente circulando, indo a pé para o trabalho, não só dentro dos seus carros. Isso vai tornar a região muito mais segura, com comércio no térreo, com gente circulando. Então, é uma série de benefícios, e esses medos, eles vão, com um pouquinho de explicação, eles vão caindo aos poucos. Ana, qual que é o seu argumento para o João comprar o imóvel, vir para Curitiba? Tem um conceito, né, no planejamento urbano, que assim tem sido muito difundido e às vezes muito almejado, que a gente fala muito da cidade dos 15 minutos. Eu acho que quando você toma essa decisão de vir, você tem essa oportunidade de você vivenciar essa cidade dos 15 minutos, porque você vai conseguir acessar tudo muito fácil. Tem um outro ponto que eu acho que ele deveria realmente considerar fazer parte desse empreendimento, porque não é um processo isolado. O que a gente tem observado é uma orquestração de várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é uma iniciativa singular. A prefeitura está investindo não só com os incentivos para essa construção, para esses usos, incentivos tributários, mas também está investindo na infraestrutura do centro, tornando ele mais caminhável, requalificando as ruas, fomentando essas fachadas ativas. Nós, de fato, queremos ver um grande distrito de economia criativa. Sempre se fala que o centro é o coração da cidade, a nossa grande sala de estar. E essa possibilidade de você estar se conectando sempre nesse espaço, eu diria que tem uma antiga propaganda que dizia isso não tem preço. É um pouco isso. Eu acho que está muito atrelado à qualidade de vida e que é um aspecto que eu vejo que as pessoas têm buscado muito hoje em dia. Acho que já vivenciaram algumas coisas, é o congestionamento, a questão de insegurança. Então, eu percebo um movimento muito grande, né, da sociedade querendo, mesmo numa cidade grande, você ter essas conexões de quando você está numa cidade do interior. E eu acho que a filosofia por trás do retrofit permite muito isso. Bom, para o PUP agora, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os desafios que o centro ainda enfrenta hoje para ser ocupado. Bom, eu acho que o centro ele já está, né, mais vivo, né? A prefeitura tem se feito presente no centro, o prefeito tem vindo ao centro sempre. Eu acho que assim os maiores desafios que nós temos, é claro, é dar sequência a esses projetos, né? Eu acredito muito que a gente ainda está numa fase ainda embrionária desses retrofits. Empresários corajosos, como a Maria Eugênia, já estão tomando a frente disso, né? Mas eu acho que o maior desafio é esse. O maior desafio é a gente ganhar escala, né? O nosso projeto prevê aí mais de 160 milhões em incentivos fiscais. Nós temos a possibilidade de fazer alguns editais durante o ano para essas subvenções que eu mencionei, né? Mas é claro que isso vai levar um tempo. Agora, pensa comigo, a partir do momento que tiver um retrofit funcionando, você tem gente trabalhando na obra, você tem a gente circulando por perto já na obra, né? Então eu acho que isso vai ser, a gente vai ver muito isso, né? Eu acho que não dá para vender também uma ilusão de que vai estalar os dedos e todos os prédios vão estar perfeitos, as cicatrizes apagadas, né? Mas eu acho que a gente tem que gerar essas gentilezas urbanas, sabe? Que a gente está conversando também lá no âmbito da prefeitura, né? Desses espaços, e ganhar escala, né? A gente tem que começar e a gente já começou. Acho que isso é o principal. Eu acho que tem um ponto, né, Vitor? Porque a gente fala muito das construções, mas a gente vem trabalhando em várias frentes. Acho que não é estratégia única. Então, nessa ativação,
os eventos culturais que têm sido promovidos. Então, vamos trazer o exemplo do que foi o Natal, que trouxe muita gente circulando para a área central, não só de Curitiba, como de fora. E eu posso trazer um aspecto, um dos meus preferidos é o da catedral. Então, você assiste o espetáculo, mas quando termina o espetáculo, você não tinha muito o que você fazer, você tem que sair. À medida que esse processo de retrofit, essa ativação das fachadas acontece, as pessoas vão para esse evento e vão poder estar aproveitando e desfrutando mais da área central. Ou seja, ela vai poder deixar um pouco mais de recurso ali nos restaurantes que vão surgir, nos cafés que a gente espera, nas lojas que vão estar oferecendo novos designers que gostam, você criar de fato esse ecossistema. É uma reação ali. em cadeia, né? É uma reação em cadeia, eu acho que você colocou muito bem. Que é isso. E, de novo, eu sempre gosto de dizer, todo mundo acha que tem bala de prata, né, para você resolver um problema. E não existe. Eu acho que você está vendo aqui em várias falas, é um conjunto de ações bem orquestradas, né, que estão permitindo que os desafios existem, mas que a gente consiga superá-los. Era até a pergunta que eu ia fazer para você. Então, do ponto de vista do planejamento estratégico, o retrofit é uma ação importante. Sem dúvida, sem dúvida. Ela tem um papel fundamental. De novo, eu acho que assim, tem um resgate de memória que eu sempre acho fundamental. Acho que uma cidade, um povo que não valoriza a sua memória, acaba tendo muitas dificuldades de definir o seu futuro. Eu acho isso muito importante. Por mais que você tenha novos usos, que você traga novos ressignificados. Mas essa história, ela é importante. Você caminhando pelo centro, eu sempre falo isso muito com o Vitor, eu tenho muita memória afetiva, que você passa em prédios que que estão abandonados, você diz, puxa, mas eu vim aqui com os meus avós. Aqui a gente tomava um café, conversava e comprava, naquela época, frios fatiados na hora, que eram em poucos locais, ou em outro você vai, acha que tinha um alfaiate que fez os ternos dos meus avós, dos meus pais, no casamento, e agora vai se perdendo. Então, você vai se conectando. Talvez você não vai ter o mesmo alfaiate, mas você vai ter alguém que vai trabalhar, por exemplo, com economia circular, que pega roupas antigas e vai dar uma cara nova, e você vai estar disponibilizando isso. Eu acho que caminha muito por isso, né? Eu acho que do ponto de vista de planejamento urbano, retrofit é uma estratégia certeira e que eu espero que, de fato, assim como a Maria Eugênia está abraçando essa causa e precisa de muita coragem. Então, meus parabéns, Maria Eugênia, assim, desbravar caminhos e que comece a fomentar outros empreendimentos nesse sentido. Agora, uma última pergunta para Maria Eugênia. Eu queria que você falasse para a gente quais que são os mitos que ainda cercam esse tipo de projeto, né, do retrofit. Tanto do ponto de vista urbano, quanto também do mercado imobiliário. Eu não sei até que ponto seriam mitos, mas receios por enquanto. A gente ainda não tem um arcabouço jurídico que dá tanta segurança para esse tipo de projeto, coisa que eu sei que já está sendo trabalhada, né, nos grupos de trabalho, através da ADEME, a gente vê que para o próximo plano diretor a gente vai ter uma legislação que vai dar segurança para o retrofit, que hoje, apesar do conselho estar sendo super flexível e trabalhando junto para que esses projetos aconteçam, o empreendedor é avesso a risco. Isso é todo mundo sabe. Então, ele não vai apostar em algo que traga muitos riscos. E hoje é uma operação que a gente está tateando. Então, essa negociação do Edifício Brasil começou em 2021. Então, é muito estudo, é muito entendimento. É um prédio que tem alvenaria estrutural. Então, são vários enigmas que daí eu não sei se são mitos, mas são mistérios mesmo, que o nosso mercado ainda está aprendendo e vai aprender, e vai trazer tecnologias, e vai saber quanto que custa, vai ter segurança de custos, de desenvolvimento. Então, são os primeiros passos, a gente precisa do empurrãozinho para dar essa segurança, então, os incentivos são fundamentais. E com esse trabalho conjunto, eu tenho certeza que o caminho vai acontecer. Me permita só, eu achei muito Fique à legal vontade. que a Ana trouxe a questão da memória. Vou contar uma historinha rápida do Edifício Brasil. Ontem, a gente entrevistou o Ilan, que é filho de quem construiu o prédio, uma família de judeus que veio da Polônia para o Brasil, fugindo, né, da Segunda Guerra.
E ele veio para cá, trabalhou com várias coisas, até que ele resolveu construir esse prédio. E ele nomeou de Edifício Brasil por ser o país que acolheu ele quando ele veio para cá. E eles construiu daí mais uns 4 prédios em Curitiba, tudo na região central. E um dos únicos últimos pedidos da negociação que vem vindo desde 2021 foi que a gente mantivesse o nome do prédio de Edifício Brasil para manter essa memória. E assim, isso a gente já ia fazer, mas de fato isso comove a gente e motiva, assim. E os empresários têm buscado isso também, porque só erguer prédios por erguer já não completa mais a alma. Então, essa nova geração de empresários, eu acho que ela busca algo a mais do que ganhar dinheiro. Aí bateu uma curiosidade minha, tá? Porque eu já passei lá na frente e foi recentemente, foi no final do ano passado, e eu não sabia que ele estava passando por esse processo. Mas aquelas pastilhas são muito fofas. Vocês vão manter as pastilhas no prédio? Sem dúvida. Vamos, né? A gente... Pena que o apartamento vai ser muito pequeno e eu não vou conseguir ir pra lá. Mas elas são muito fofas, aquelas pastilhas. São lindas. A gente está fazendo todo um inventário de memória, por isso entrevistamos o Ilan ontem. Estamos fotografando o prédio inteiro nesses detalhes, a pastilha. Tem uma série de detalhes incríveis no prédio. Então, a gente vai fazer o máximo para que o novo projeto respeite essa memória que já existe ali. Muito bacana. E esse é um aspecto que é a cidade educadora, um conceito tão importante de você ir contando essas histórias. E até acho que é muito legal, as pessoas que forem morar, que vão conhecendo isso, né? E não é só a história do prédio, mas a história do mundo, entre das guerras, é uma forma, né, de você ir se conectando e entendendo melhor e trabalhando sempre para você construir um ambiente agradável para todos, né? De guerra ninguém quer mais, então saber do quão importante é ser bem acolhido. Isso aí. Olha, se você aí do outro lado não aprendeu nada sobre retrofit, você não assistiu esse podcast direito, tá? Porque eu aprendi muito e, infelizmente, eu preciso encerrar o nosso programa agora, porque a gente tem um tempo limite aí. Agora eu quero abrir espaço para que os nossos convidados se despeçam e deixem um recado para você que acompanhou o nosso bate-papo aqui até o final, começando pela Maria Eugênia. Bom, agradecer o convite, agradecer Ana, Vitor. Eu acho que o empreendedor está a fim de fazer isso acontecer, está à disposição do poder público para dialogar, para conversar, para medir, para testar. Então, enfim, coragem, empreendedores, que estamos de mãos dadas com o IPUC, com a prefeitura, para fazer os retrofits acontecerem. Muito obrigada. Ana? Primeiro, acho que realmente agradecer, foi uma conversa deliciosa, a gente poderia passar mais 1 hora aqui conversando, mas acho que como mensagem, eu acho que esse espírito, né, que a Maria Eugênia trouxe, de você estar tentando desbravar, é importante que isso atraia novos empresários, mas principalmente dizer que acho que nós temos uma grande janela de oportunidade e que a gente não deve desperdiçar. Nós temos vontade política, nós temos vontade técnica, nós temos vontade da sociedade. Então, não é sempre que a gente tem essas janelas escancaradas. Então, que a gente não deixe de aproveitar esse momento e tornar, de fato, o retrofit uma realidade permanente, não só no centro, e às vezes em outras áreas que a gente possa buscar na cidade com essa característica. Vitor, qual que é o seu recado aí para quem está nos assistindo? Bom, primeiro agradecer a você, Pedrita, a equipe da Câmara, né? Por essa ideia, né? Essa iniciativa muito legal. A Ana, que é minha colega, né? Enfim, sempre estamos falando. E a Maria Eugênia, para te parabenizar de verdade, né? Pelo teu trabalho, pela coragem. Eu acho que é um exemplo que a gente quer reproduzir. Eu acho que a prefeitura não faz absolutamente nada sozinha. Quem faz é a sociedade em conjunto, né? E o que a gente está aqui é para abrir as portas, como a Ana falou, abrir as possibilidades, para que o teu exemplo continue ressoando aí para as pessoas que têm interesse, né? Para que o João venha para Curitiba, more no centro. Eu tenho certeza que, claro, a gente que é da parte de finanças e sempre faz conta, mas faz todo sentido isso que a Ana falou, essa janela de oportunidade. Eu acho que não só os incentivos, os programas, mas eu acho que já criou assim até uma áurea assim do centro, algo a ser conquistado, né?
Então, acho que isso vai se espalhar e tenho certeza que essas iniciativas, como esse próprio podcast, a gente batendo papo, eu acho que isso é um excelente sinal. Então, parabéns a vocês também. Gente, muito obrigada então pela participação e para quem acompanhou até o final, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do programa Curitiba Craft, inspirado no trabalho da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação aqui da Câmara de Curitiba. Curta, comente e compartilhe. Porém, para você comentar, tem que estar inscrito aqui no canal no YouTube e nós estamos também no Spotify. Até o próximo episódio em que eu vou conversar com os vereadores da comissão. Até mais!